Ok, Thiago. Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Tem início neste momento a quarta apresentação das ações de controle do tabagismo no sistema prisional. Evento organizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Para a abertura, ouviremos a titular do Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do MPDFT, promotora de justiça Cláudia Tomerim. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome da doutora Leila Cury. Destaco inicialmente que é uma honra para o Ministério Público participar, né, da organização desse encontro, o quarto encontro de ações de controle do tabagismo no sistema prisional. No ano passado, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de participar do terceiro encontro lá na Sereste, onde foram apresentadas as experiências exitosas na penitenciária do Distrito Federal número 1. Desde 2017, o Ministério Público vem acompanhando as ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, em conjunto com a então CESIP, para controlar o tabagismo no sistema prisional. Em 2018, o Ministério Público sediou uma reunião, né, que contou com a participação da Vara de Execuções Penais, da Gerência de Saúde Prisional, da então CESIP, onde foram traçadas algumas metas e providências. Entre elas, eu destaco o estudo de viabilidade durante um prazo de 1 ano de tornar o ambiente prisional livre do tabaco. Muitas metas foram cumpridas, a Simone Kátia vai poder destacar mais tarde elas, mas eu já falo que nós temos alas e celas livres de tabagismo, houve capacitação de profissionais, disponibilização de tratamento para internos que querem parar de fumar. Não são ações fáceis de serem implementadas, né? Tanto é que a própria Vara de Execuções Penais, já em 2017, demonstrou preocupação com a disponibilização de tratamento para minimizar o sofrimento advindo da abstinência. O sistema prisional é um ambiente muito delicado em todos os aspectos, e por isso que tem essa preocupação de disponibilizar tratamentos com diferentes abordagens, né? E isso vem sendo feito paulatinamente, né, de forma muito responsável pelos servidores da saúde, e é preciso que continue avançando, porque o direito ao ar puro faz parte dos direitos humanos, né? Existem várias razões para a gente propor um ambiente livre da fumaça. Eu vou citar apenas uma por falta de tempo, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo passivo é uma das principais causas de morte evitável no mundo, né? Então, isso se torna até mais evidente num ambiente fechado, com grande concentração de pessoas, como é o caso das prisões. E agora, mais ainda, por conta da pandemia, né? O cigarro é um vilão, ele está aí no centro, é um dos fatores que agrava a doença da Covid-19, é um vetor de transmissão, porque a gente sabe que muitos internos compartilham o cigarro, né? Por tudo isso, o evento de hoje ele se mostra urgente e necessário, né, para apresentar os resultados da Secretaria de Saúde, propor novas metas, né, novos desafios, para que a gente garanta um ambiente livre do tabaco, principalmente agora em tempos de pandemia. E eu agradeço nessa oportunidade todas as autoridades que aceitaram participar do evento, doutora Leila Cury, Malda, doutor Divino, doutor Fernando, que mais tarde vai estar aqui presente com a gente, Hércules, Vinícius, todos. Agradeço a Simone Kátia, que foi a idealizadora do evento, e todos os servidores que participaram, né, na organização desse encontro. Se vocês me permitem, eu gostaria de finalizar com trechos de uma carta de um interno que foi enviada para o Ministério Público em dezembro de 2017. Diz o seguinte, abre aspas,
A lei que está sendo descumprida pelo Estado é a Lei Federal número 9.294, de 96, artigo 2º. É proibido o uso de cigarros, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público. Agora, imaginem, senhores, o que acontece dentro de uma cela de 3x6, lotada com 27 pessoas, entre as quais 17 fumam. Como fica a saúde e os direitos humanos dos 10 que não fumam? E pedimos aos senhores promotores, juízes e advogados que não tirem nosso direito de reivindicar que forme umas 4 celas de detentos primários e não fumantes. Imploramos aos senhores legisladores por socorro, que tomem providência no sentido de garantir aos não fumantes o direito que a lei nos reserva. Para cada dia, a situação se agrava mais e mais, bem como os doentes, asmáticos, alérgicos, dentre outros. Somos seres humanos e só queremos que seres humanos como vocês façam valer o direito de seus semelhantes. Fecha aspas. Muito obrigada. Nós ouviremos agora a gerente de saúde da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Maldaildes Divina de Jesus. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Acho que estão. Sim, perfeitamente. Tá, ok. Bom dia a todos. E mais um ano, né? Estamos aqui, né, doutora Cláudia? Para a doutora Leila, Suélita, viu? A idealizadora desse encontro. Não foi nem a Simone, viu, doutora Cláudia? Foi Suélita. Suélita que incansavelmente falava para mim que ia dar certo. No começo, nem eu acreditava. Mas é um presente ver o sistema prisional livre do tabaco. Podemos dizer assim que já está livre, né? Porque o CDP estando livre já é um pontapé muito grande, já é um avanço. E agora é só continuar, né? Porque não pode cessar aqui o trabalho, ele tem que dar continuidade. Se ele parar, vai continuar e assim, nós temos que continuar insistindo lá no sistema, na porta de entrada, em cada um. A gerência de saúde não pode descansar, juntamente com o Simone, que não deixa eu descansar sobre o cigarro. Então, assim, eu creio que agora o difícil já foi feito, né? E a não ser parabenizar todos, né, do sistema prisional, porque a gente teve a ideia, foi lá e lançou, mas quem está lá firme na ponta são as equipes de saúde, os GEAIs, os diretores, que também abraçou a causa, acolheu, então, e a equipe de saúde que lá dentro está, entendeu? Aqui fora a gente tem as ideias, vai lá esporadicamente, mas quem está lá na ponta merece todo parabéns, todo o respeito da gente que está aqui. Então, só posso dizer que o sistema prisional está de parabéns com esse novo avanço. Tá? E comunicar a vocês que, possivelmente, né, na reunião do ano que vem, no encerramento, terá um outro gestor aqui no meu lugar. Eu estou de saída. Tá? Estou encerrando meu ciclo na CESIP e estou já de malas prontas. Bom dia e vamos dar prosseguimento. Tem a palavra, então, o subsecretário de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do DF, Divino Valério Martins. Pronto. Primeiro, bom dia a todos e parabenizar pelo evento, um tema tão sensível e importante como esse, e lembrarmos da importância da dedicação, do estudo, do trabalho e das parcerias tão importantes com o Ministério Público, com os demais órgãos, em função até da comemoração já dessa vitória parcial e da dedicação que vocês têm tido sobre o tema. Falar sobre controle de tabagismo e sistema penitenciário é, sim, um assunto desafiador. Aqui na SVS, eu costumo dizer que nós trabalhamos com temas espinhosos, desafiantes e que nos provoca o tempo todo. Estamos vivenciando agora um grande processo pandêmico de Covid, estamos às vésperas de ter um processo de transmissão direta de arboviroses, estamos tendo problema de transmissibilidade de febre amarela aqui no Paranoá,
estamos com uma série de desafios de vacinação, mas eu gostaria de registrar e elogiar a nossa equipe da SVS aqui, em nome da doutora Márcia Vieira, como responsável do programa, pela equipe toda dela, né? Samanta, Suélida, a doutora Nancilene, e dizer que nós estamos aqui dispostos para compor e ombrear com todos vocês esses desafios que é constante pela melhoria e a qualidade de vida. A gente não consegue definir isso como um tema ou outro tema. Saúde pública, a gente trabalha num contexto geral, independentemente se ele é num ambiente fechado, se ele está num ambiente aberto, mas eu particularmente me sensibilizei muito com essa questão do público-alvo, que são os presidiários, geralmente um público até esquecido e marginalizados. Então, eu queria elogiar bastante a membro do Ministério Público ao ler essa carta, porque isso nos reflete as nossas origens como seres humanos, como pessoas, e o desafio maior que nos colocam nessa posição de servidor público, que é servir a população, independentemente de que tipo de condições ela está. Então, eu queria, em nome da Secretaria de Saúde, agradecer os colegas de trabalho que me assessoram com tanta qualidade, que eu fico muito envaidecido com isso, e dizer para vocês que o que depender da Secretaria de Saúde, e em especial dessa Subsecretaria de Saúde, nós não mediremos esforços para continuar incentivando e motivando a toda a equipe para melhorarmos e cada vez mais buscarmos indicadores cada vez mais satisfatórios. Eu poderia ficar falando aqui a manhã inteira e entrar na área que eu mais adoro, que é a área da bioestatística, e falarmos um pouco sobre incidência e prevalência de tabagismo no Brasil, mas eu vou deixar isso para a equipe técnica, que com mais propriedade poderá fazer. Agora, eu acho que nós estamos no caminho certo, é um absurdo, em pleno século XXI, que muita gente, que milhares de pessoas continuam se contaminando, tendo CA de pulmão em função de tabagismo, em função de ser fumante direto ou indireto. E cabe a nós, enquanto servidores públicos, e com a responsabilidade de buscar novos caminhos, fazer ações como esta, que nos vislumbre, que nos dê uma luz no fim do túnel, para que este grande problema hoje do século XXI, lá no futuro, seja só uma lembrança epidemiológica do que foi ocorrido, e que a população e que a humanidade vá passando por esses caminhos e por esses processos e tenha lembrança disso somente na história. Então, eu queria encerrar por aqui, até porque eu tenho mais uns 4 compromissos no mesmo horário, e desejar a todos uma excelente reunião, uma boa discussão técnica, e eu gostaria, no momento oportuno, de participar de mais reuniões com vocês e me colocar à inteira disposição para qualquer tipo de debate. Muito obrigado. Tem a palavra agora a juíza de direito titular da Vara de Execuções Penais, Leila Cury. Bom dia a todos, cumprimento a todos os presentes, a nossa mesa, na pessoa da doutora Cláudia Tomelin. Antes de qualquer coisa, lamento a fala da Malda dizendo que está saindo. Eu acredito que a SEAP terá uma grande perda, porque ela é uma excelente profissional, é uma pessoa muito humana e preocupada efetivamente com as pessoas presas, né? Porque nós carecemos de profissionais, não só da saúde, mas também da equipe da segurança, que efetivamente se engaje e tenha interesse pelas causas do sistema. Tanto quanto a Malda, no começo, quando vieram me apresentar o projeto pela primeira vez, eu também não acreditei que vingasse, porque, muito embora, né, nós tenhamos em mente a campanha do Ministério da Saúde, que diz, né, Ministério da Saúde adverte, fumar faz mal à saúde, o sistema prisional é algo à parte, né? Então, como as pessoas sofrem as mazelas do encarceramento,
a tendência natural é você tolerar, né? Porque o cigarro, de repente, seria uma muleta, né? Alguma coisa para a pessoa se apegar, para diminuir a penúria dela, né? Mas, na verdade, esse é um raciocínio que depois eu cheguei à conclusão que é errado, né? Porque fumar realmente faz mal à saúde, as estatísticas demonstram isso, as pessoas qualificadas para tanto, né, concluem por seus estudos que realmente faz mal à saúde. Eu acho que o pior ainda é aquele que não fuma e se vê obrigado a ficar num cubículo, né, num local apertado e pouco ventilado, né, um local que não é salubre, e a pessoa, além de tudo, de todas as mazelas, ainda ser obrigado a fumar por tabela, né? Assim, acaba sendo um fumante passivo. Eu, particularmente, que tenho grave problema de vista, tenho um transplante de córnea no olho direito, tenho um problema seríssimo com fumaça, né? Eu não posso ficar em ambiente de pessoas que fumam. E realmente esse projeto ele é importantíssimo, né? Principalmente, como disse a doutora Cláudia, em tempos de Covid, né? Que ataca as vias aéreas, as vias respiratórias. Nós, desde o começo da pandemia, eu criei um grupo de monitoramento, nele inseri a saúde, a segurança, o Ministério Público. Nos reunimos inúmeras vezes, 2 vezes pessoalmente, várias vezes virtualmente. Conseguimos ultrapassar praticamente 8 meses de pandemia de uma forma, não digo serena e tranquila, porque houve muitos problemas, houve poucas mortes, mas houve, né? Infelizmente, o sistema não ficou imune à ação da Covid, nem poderia ser, né? Porque todo mundo está sensível às mazelas da Covid, e aí o tabagismo é uma das vertentes que precisam ser combatidas, né? E eu acredito que por conta desta união nós conseguimos ultrapassar sem graves problemas, sem mortes em demasia, né? Apesar da superpopulação. Então, assim, cumprimento a todos da saúde. Todas as vezes que eu profiro decisão, desde o dia 20 de março, a primeira delas, né, de 20 para 21 de março, foi a primeira decisão que eu proferi relacionada à Covid. De lá para cá, em todas as decisões, eu faço consignar que o protagonismo relacionado à Covid tem que ser da equipe de saúde, e aí eu estendo também ao projeto antitabagismo, né, porque é necessário conhecimento técnico que a equipe de saúde tem, para nós chegarmos a bom termo, né? Nós que somos leigos neste assunto, precisamos dar o protagonismo para quem realmente entende. E eu só encerro lamentando a ausência da SEAP, porque a moça que se apresentou no começo dizendo que estava representando o doutor Aguinaldo, é digna de todo acolhimento nosso, né? Respeito, né? Uma servidora, mas é lamentável, né, que o secretário de administração penitenciária não tenha comparecido hoje, que é um tema importante para o sistema penitenciário, e eu tenho participado de outros seminários e outros encontros em que normalmente o doutor tem mandado representantes, né? Uma pena, porque somente com a união de todos os servidores e de todos os atores e autoridades responsáveis pela administração do sistema penitenciário é que nós vamos chegar a bom termo. Como disse o doutor, que acabou de falar, acho que é o doutor Francisco, me perdoe, eu acabei não gravando o nome, é importante que as pessoas se unam e trabalhem, né, em prol do sistema penitenciário, porque o público que são as pessoas presas, o público-alvo, né, costumam ser desprezados por todos, né, e não podem, em absoluto, serem deixados em segundo plano por quem tem a obrigação de administrar.
Então, fazendo esse registro, eu cumprimento mais uma vez a todos da saúde, ao Ministério Público por esse importante evento e me sinto muito honrada de participar deste evento e, quiçá, espero em Deus que nós possamos estar aqui unidos novamente, quem sabe até presencialmente o ano que vem, para fecharmos esse programa. Muito obrigada. Com a palavra, o coordenador de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde do DF, Fernando Érico Damasceno Moreira. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Que bom. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade e o espaço de fala. Quero cumprimentar a doutora Leila Cury e estendo os meus cumprimentos a todos os colegas da mesa, ao Ministério Público, aos profissionais de saúde, ao doutor Divino, da Vigilância em Saúde, e quero cumprimentar especialmente a nossa gerência de saúde prisional, a nossa colega Simone Kátia, que muito se dedica aos esforços aí vinculados à saúde prisional e a nossa referência nesse assunto aqui na Secretaria de Saúde. Quero reforçar que estamos qualificando e buscando cada vez mais aprimorar os nossos mecanismos de controle do tabagismo e educação em saúde, e que os resultados já se mostram evidentes. Nós alcançamos níveis de reduções importantes, nós alcançamos, por exemplo, no CDP, a abolição 100% do tabagismo, isso é um fato memorável e que precisa de destaque, e isso tudo fruto dessas ações intersetoriais que estamos fazendo aqui, das ações continuadas. Eu sempre defendo a questão da repetição dos esforços, né? Nós precisamos dar continuidade. O tabagismo é uma condição muito vinculada à saúde mental, muito vinculada às condições gerais de vida das pessoas e é uma condição muito dinâmica, muito suscetível às recaídas, aos retrocessos. Então, isso nos exige uma postura de persistência, uma postura de articulação continuada, uma postura que enxerga a longitudinalidade dos serviços, a continuidade desses serviços. Então, gostaria de registrar aqui a importância de fazer isso em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com os órgãos de controle, em parceria com os órgãos legislativos e fazer com que isso sejam ações perenes, ações continuadas, ações que vão persistir e gerar aí a permanência desse serviço. Então, é um salto aí para a continuidade. Temos muito ainda que aprimorar, muito que evoluir, mas acho que estamos no caminho certo e acho que o Distrito Federal é referência no enfrentamento do tabagismo no sistema prisional. Eu quero agradecer a oportunidade, quero parabenizar aí o esforço dos inúmeros agentes penitenciários, dos inúmeros agentes da Secretaria de Saúde, que mesmo num tempo de crise, num tempo de uma adversidade muito grande, continuou pensando em promoção à saúde, continuou pensando na visão panorâmica que é a saúde. Muitas vezes a pandemia nos exigiu uma visão focal, uma visão linear, e os outros problemas eles não cessaram, os outros problemas eles não interromperam, e aí exigiu de nós também essa visão panorâmica. Então, quero agradecer o espaço de fala e falar que nós precisamos continuar. Muito obrigado. Encerrado, então, este primeiro momento, nós teremos agora a primeira palestra com o tema Tabagismo e Covid-19. Para apresentá-la, tem a palavra a pneumologista Lancilene Melo, referência técnica distrital de tabagismo, da equipe técnica de controle de tabagismo, da Gerência de Vigilância em Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Bom dia, eu vou aqui iniciar a projeção.
Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nesse encontro tão importante. E a mim coube tecer algumas informações a respeito de duas poderosas doenças que hoje nós estamos tendo que conviver: o tabagismo e a Covid-19. Então, eu vou começar falando sobre o tabagismo. O tabagismo, ele é uma pandemia também, e já está em estado pandêmico há muitos anos, e que já mata muito mais do que a Covid tem matado. Atualmente, esses dados são de 2019, ele mata mais de 6 milhões de pessoas em torno do mundo. E o tabagismo, ele é uma doença, porque ele tem como porta de entrada a via aérea superior, e ele vai atingir a via aérea inferior, que são os pulmões e os alvéolos, cair na corrente sanguínea e ele vai se instalar em todo o organismo. Então, ele é uma doença potencialmente inflamatória. Ele vai causar uma inflamação em todos os órgãos. Isso vai gerar um estresse oxidativo e um estado de inflamação que, quando vai cronificar, ele vai levar a uma série de alterações e transtornos ao longo da vida desse paciente. Então, ele causa inflamação na árvore brônquica, ele vai causar inflamação de todos os vasos do organismo, ou seja, das artérias e das veias, as grandes, as pequenas e as microartérias e veias que nós temos no nosso organismo. Então, uma vez atuando nas nossas células, ele vai aumentar os fatores que vão coagular o nosso sangue e vai diminuir os fatores que evitam que nosso sangue coagule. Ou seja, ele vai causar uma desregulação nesse equilíbrio entre fatores coagulantes e fatores anticoagulantes. Então, a longo prazo, isso vai determinar uma série de repercussões negativas no nosso organismo. Dentre elas, eu quero destacar aqui a perda da função pulmonar e, obviamente, isso vai reduzir a capacidade respiratória das pessoas. Essa carta que o interno escreveu em 2017 é uma carta muito importante e interessante, porque ele tem razão. Ele descreveu ali praticamente tudo que o cigarro pode fazer com relação às vias respiratórias, porque ele vai causar uma série de alterações e uma série de doenças, tá? Então, o fumante passivo, ele é fumante, ele só é passivo, e ele está recebendo toda a agressão da fumaça que é queimada do cigarro, a fumaça que é exalada do fumante, que é essa fumaça que ele expira, que ele coloca para fora, tem os metabólitos do cigarro, tem os requisitos do cigarro e tem ainda todas as substâncias que o organismo precisa eliminar. E causa uma série de doenças alérgicas, como no caso da asma, que ele bem citou na carta dele. E são doenças que tendem a ter um controle mais difícil do que das pessoas que não são fumantes. Com relação à infecção, o cigarro ele tem a capacidade de interferir no nosso sistema imunológico. Então, ele vai interferir na nossa defesa local dos órgãos, em especial o pulmão, e na nossa imunidade sanguínea, que é a imunidade, são as células de defesa que estão no nosso sangue. E isso vai predispor o fumante a quadros mais graves de infecção.
Então, aqui, ele vai fazer pneumonias mais graves, que aqui no nosso país a gente tem o pneumococcus como carro-chefe de gravidade nesses doentes, todas as viroses, incluindo o vírus influenza, o H1N1, agora a Covid-19, e nós não podemos esquecer da tuberculose, que é endêmica no país há muitos anos. Ele vai predispor, facilitar o aparecimento dessas doenças e aumenta o potencial de gravidade delas. Das doenças pulmonares, são várias, incluindo alérgicas, mas as que são mais conhecidas são a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é diretamente relacionada ao hábito de fumar, e a gente observa que 88% das pessoas que fumam e desenvolvem DPOC são do sexo masculino e 81% do sexo feminino. A fibrose pulmonar, ela entra num rol mais delicado de doenças pulmonares, que são as doenças pulmonares fibrosantes. Existe uma em especial que está relacionada ao tabaco, que tem um tratamento muito difícil e tende a ser uma doença muito debilitante e progressiva. Eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem ela dá um panorama geral de todos os locais em que o cigarro ele atua. Como diz o nosso querido Dr. Celso, pioneiro aqui em Brasília no tabagismo, na implantação e no sucesso do programa que é aqui em Brasília, que se destaca, inclusive, que não existe nenhum órgão do corpo que fique livre da ação do cigarro. E essa figura mostra exatamente isso. Vias aéreas superiores, os vasos e artérias, fígados, rins, os pulmões, o sistema nervoso central. Então, a gente pode dizer que o tabagismo ele é realmente uma doença e uma doença sistêmica, porque ele vai acometer todo o nosso organismo. E com relação à Covid? A Covid é uma doença nova que veio nos assombrar nesse ano de 2020, uma doença que nós estamos aprendendo a conviver e a tratá-la agora, nesses 8 meses que a gente tem de doença aqui no país. São muitas e muitas informações que vêm aparecendo dia após dia, e muito a gente ainda vai ter que aprender a respeito da doença. Infelizmente, como as outras pandemias que a gente teve no passado, é mais uma doença que veio para ficar e esperamos ansiosamente para que surja uma vacina eficaz o mais breve possível. Então, também é uma pandemia que vem matando milhões de pessoas ao torno do mundo, que tem o seu contágio inicial também pelas vias aéreas superiores, chegando nos pulmões também, e tem uma contaminação por superfícies também. Então, o que são esses aerosóis? Aerosol são microgotículas de saliva que ficam em suspensão num raio de mais ou menos 2 metros em torno de nós, a depender do mecanismo que expôs essas partículas. Então, gera aerosol quando se está falando, que é o que causa menos raio, né? Seria mais ou menos meio metro em torno de nós, que a gente estaria expelindo. Quando se espirra, quando se tosse, ou quando se faz algum procedimento que permita a disseminação mais rápida, como, por exemplo, uma nebulização, né? Que isso aumenta esse raio contaminante. E a contaminação de superfícies é quando essas gotículas caem na superfície, você pega e indevidamente leva a mão a alguma mucosa sensível, como os olhos, nariz e boca. Ela é uma doença também potencialmente inflamatória. É uma doença sistêmica e no pulmão ele vai se alojar bem nos microvasos, na microvasculatura, nas pequenas veias e artérias,
lá da periferia do pulmão, onde acontecem as trocas de oxigênio com gás carbônico, né? E isso vai levar a um grande desconforto respiratório. E é esse que é o grande pavor das pessoas com relação à Covid-19. Então, ela é uma doença que não segue um padrão, é uma doença que, se eu fosse fazer uma comparação com um animal, eu faria com o camaleão, porque em cada pessoa ela vai adquirir uma cor diferente, então tem pessoas que passam por ela sem complicação praticamente nenhuma, outras pessoas não têm nenhum sintoma, mas tem pessoas que têm toda a sorte de complicação e algumas terminam evoluindo para óbito também. Tem um potencial de infectividade bastante grande, mais que o H1N1, por isso que a gente está nessa situação que a gente se encontra. E ele tem uma afinidade por órgãos específicos. Ele pode acometer todo o organismo, mas ele tem preferência por alguns órgãos. Dentre eles se destaca o cérebro, tá? Que é justamente a parte do cérebro que é responsável por sentir cheiro, o centro respiratório, e é por isso que as pessoas tardiamente têm essa sensação de falta de ar, e a barreira hematoencefálica é uma membrana que isola o cérebro do resto do corpo. Ela consegue vulnerabilizar essa barreira. E uma coisa que eu deixei de falar quando eu estava falando do tabagismo, o tabaco, como ele age na microvasculatura, a barreira hematoencefálica ela é rica em veias e artérias. Então, o tabagismo também deixa vulnerável o cérebro. Então, quando a gente junta uma pessoa que fuma com esse potencial de quebrar a barreira que isola o cérebro no meio de uma pandemia de Covid, a gente já consegue imaginar que a junção das duas doenças não vai terminar, a chance de terminar ruim é grande. Então, aqui eu botei essa ilustração para tentar deixar uma imagem daquilo que eu falei. Então, para o vírus, para a COVID, invadir as nossas células, ela precisa de receptores, que seria a porta de entrada a ser aberta para ele invadir as nossas células. Esse receptor, ele chama ECA2, é o apelido dele, o nome dele é mais complicado. Então, esse receptor, ele está em todas as células do nosso corpo, porém, ele se apresenta num número muito maior no cérebro, tá? Que são esses quadradinhos em azul, em especial no centro que regula a respiração e no centro que regula odor e olfato. Tem muito nas veias e artérias, incluindo aqui o coração, que tem um papel importante, no meu querido pulmão e no sistema digestivo. Então, o vírus entra, se multiplica aqui dentro, mata essa célula, ela explode e libera milhões de vírus para infectar outras células nossas. Então, isto aqui é que é a base dos sinais e sintomas que as pessoas apresentam com a Covid-19. Então, aqui é um outro esquema para colocar aqui que os sintomas, eles se devem basicamente ao acometimento de faringe, que dá dor de garganta, que é um sintoma muito frequente, os sintomas de febre, falta de olfato, falta de paladar, dor de cabeça, tontura, tudo se deve pelo acometimento do cérebro. A gente suspeita, inclusive, que uma da ponte que faz o vírus chegar no cérebro são as terminações nervosas que tem na nossa via aérea superior, no nosso nariz, que ele já vai direto cair no cérebro também, além de passar a barreira que separa o cérebro, que isola o cérebro do corpo. E o pulmão, que é responsável pela tosse e pela síndrome de angústia respiratória, que é aquela falta de ar extrema, que algumas pessoas terminam evoluindo,
porque o processo inflamatório é tanto que gera uma pneumonia, entre aspas, no pulmão, o que dificulta. Então, baseado nisso que eu falei, a gente consegue dividir a doença em 3 fases. Uma fase inicial, que é puramente aquela replicação do vírus infectando as outras células e se multiplicando. A fase 2, onde a gente já tem a presença desse vírus no pulmão, na periferia do pulmão, que uma vez que ele chega lá, interferindo na imunidade local do pulmão, ele vai dar início à fase inflamatória, que é a fase mais temida da doença. A fase 2, ela é dividida em A, quando a pessoa não tem a baixa do oxigênio no sangue, e na fase 2B, quando esse processo inflamatório começa a perder o controle e já começa a ter baixa da oxigenação, mas não necessariamente a pessoa vai ter sensação de falta de ar. E é aí que mora o perigo, é aí que deixa a gente em alerta. E a fase 3, que é a fase de explosão da inflamação, que é a fase mais grave da doença, é aqui que a pessoa pode terminar acometendo todos os órgãos simultaneamente, necessitar de um respirador, e muitos terminam falecendo por conta desse processo inflamatório. E essa associação do tabaco e Covid? É uma associação muito complicada, porque se a gente vendo essa pequena revisão sobre como funciona o tabagismo no nosso organismo e como funciona a Covid, a gente percebe que eles são muito similares, eles atacam o mesmo local. E, atualmente, desde abril para cá, existem vários estudos saindo a respeito dessa associação. Mas, como todos os trabalhos que têm saído a respeito da Covid, tem muito viés. Ou o número de pacientes não é suficiente, ou não teve um grupo controle para fazer a comparação, ou deixou de avaliar algum parâmetro que era importante para fechar a conclusão que fechou, na verdade. Então, desses vários estudos que eu li, eu achei 8 são mais confiáveis. Inclusive, em abril, saiu um estudo francês a respeito da nicotina, colocando como um fator protetor contra a Covid-19. Esse estudo é um dos que entram no número enorme de viés. E eu confesso a vocês que eu nem me dei ao trabalho de ler em profundidade esse trabalho. Eu só li o resumo dele e vou explicar por quê. Nós temos uma pandemia tabágina há muitos anos. Já se está nessa luta do tabagismo só aqui no Brasil há mais de 20 anos. Então, nós temos tempo e estudos sólidos, com conclusões específicas e certeiras dado o tempo. São trabalhos bem feitos, com um grande N, e uma conclusão definitiva dos efeitos maléficos que tem a nicotina, que são vários efeitos. Além do alcatrão, que induz câncer, a nicotina é responsável por toda a tragédia vascular que o tabaco faz, fechando só no foco. Então, eu não acredito que uma substância que a gente já tem conhecimentos sólidos, com predomínio absoluto de malefício, vai ter algum efeito protetor, visto que, estudando a fisiopatologia das duas doenças, elas agem como se fosse uma simbiose, né? Uma ajuda a outra a piorar o local que eles estão. E o resultado desses estudos, eles são muito semelhantes, né? Tanto o cigarro quanto a Covid aumenta o número de receptores que facilitam a entrada do vírus nas células. Os dois aumentam a vulnerabilidade do cérebro, porque ele quebra a barreira protetora
do nosso órgão principal, que é o cérebro, e os dois atuam na nossa imunidade, né? Então, dito tudo isso, é claro que o tabagismo ele tem um potencial de agravar a doença COVID. Como é uma doença que não segue um padrão, ela é uma doença estranha, obviamente que vai existir casos de pessoas que fumam e não têm grandes complicações da COVID. Mas, da minha experiência nesse período, um número significativo de pessoas que complicaram da COVID eram fumantes ativas ou foram ex-fumantes, né? Além do fato do ato tabágeno ser um fator determinante na autocontaminação, porque é um hábito que leva várias vezes a mão à boca, né? Então, a mão pode não estar higienizada e você pode se auto-inocular, porque a boca é uma mucosa do vírus da Covid, né? Então, com relação à transmissibilidade pelo tabagismo, tanto o fumante ativo, ele é complicado porque ele, ao fumar, ele exalando, ele sopra, ele soprando, ele aumenta o raio de perdigotos e, com isso, aumenta a chance de contaminar as pessoas que estão em torno. O fumante passivo, ele é uma vítima, né? Ele vai estar lá recebendo toda essa fumaça do cigarro exalada com as outras substâncias que a pessoa tem que expelir mesmo. E eu quero chamar a atenção aqui do narguilé, que infelizmente tem aumentado muito na nossa população jovem. E, graças a Deus, esse ano nós demos um pontapé inicial no nosso Saber Saúde, que eu espero que a gente consiga frear essa nova pandemia que a gente está começando a enfrentar, que é o narguilé. E nessa época de Covid, o narguilé ficou muito complicado com relação à transmissão. Geralmente, as pessoas que consomem o fazem em grupos, né? Que já fica aquela névoa de fumaça no ambiente, e ainda tem compartilhamento da piteira, que isso aumenta mais ainda a chance de transmitir a Covid-19. Esse quadro aqui eu trouxe só para mostrar todos os locais onde o tabaco e o SARS-CoV, o coronavírus, atuam no nosso corpo, qual é a intersecção entre eles, né? E isso vai gerar uma chance de agravo da COVID. Esse artigo aqui, eu quis trazer essa parte em separado, foi de longe um dos melhores artigos que eu li a respeito da associação do cigarro tradicional, do cigarro eletrônico com a Covid-19. Então, ele coloca aqui que tanto o vírus da Covid, quanto o tabaco, tá? As partículas do tabaco no sangue, quanto eles fazem o que a gente chama de uma pancapilarite. É um processo inflamatório importante em todos os vasos do corpo da pessoa. Semelhante também ao que acontece com outros vírus graves, como a hantavirose, como a leptospirose, que faz quadro pulmonar tão grave quanto o da Covid. Então, a junção das duas doenças, que as duas têm um grande potencial de agressão na nossa vasculatura, isso tem aumentado muito os riscos e a severidade das complicações neurológicas e pulmonares em pacientes que estão com a Covid. E, finalmente, nas minhas conclusões, eu tomei aqui a liberdade de colocar também no meio dessas conclusões a minha humilde experiência nesses 8 meses convivendo com as duas pandemias, tanto a de Covid quanto a de tabagismo. Então, com relação à Covid, é uma doença de grande impacto. 2020 tem sido um ano realmente
completamente atípico e terminou nos levando a uma nova realidade, né? Esse dito novo normal, que eu particularmente tenho muita dificuldade de aceitar, mas não temos para onde correr. E trouxe para nós um impacto individual muito grande e trouxe um impacto coletivo imenso também, né? Individual e coletivo, nós temos um quadro de estresse extremo disseminado. A gente vive hoje numa sociedade tomada pelo medo, pela incerteza. Não sabemos se vamos morrer, se pegar a doença, não sabemos se vai ter um tratamento eficaz para essa doença, não sabemos se vai existir uma vacina que possa nos proteger dessa doença. Então, essa incerteza tem levado a um desequilíbrio emocional muito grande. Eu tenho observado isso tanto com colegas de trabalho, que a nossa carga de quem está na linha de frente é muito pesada, porque a gente tem os nossos medos individuais e a gente está bem no meio da jaula do leão ali, né? E isso é muito complicado. Coletivamente, eu já presenciei histerias por conta dessa pressão emocional. E tem ainda o estresse econômico. Pessoas perderam emprego, pessoas começaram a passar fome, pessoas preocupadas em manter o emprego dos seus empregadores, aumento de preço das coisas. Então, a carga está muito pesada. E isso está levando a uma série de transtornos psiquiátricos que estavam controlados e agora estão aflorando, e de pessoas que até então não tinham, começaram a apresentar. E aqui eu quero destacar depressão, aumento no índice de suicídio, síndrome do pânico e transtorno compulsivo obsessivo, que é o chamado TOC. Né? Eu tenho pacientes que tinham a doença controlada e agora, com essa higiene exagerada que nós temos que adotar, ela aflorou com força o toque que ela tinha. Né? E as duas doenças, elas juntas têm um real risco de desenvolver formas graves da doença e precisar de um respirador. Com relação ao tabagismo em si, esse clima estressante que vivemos, infelizmente, parece ter aumentado mesmo a iniciação ao hábito de fumar e começou a trazer recaídas naqueles pacientes que já tinham parado de fumar. Mas, e o fumante que já fuma no meio dessa confusão, termina aumentando a sua carga de cigarros, tentando controlar esse estresse, né? Porque a nicotina, infelizmente, uma das poucas coisas que ela tem, que a gente pode considerar positivo, é melhorar, melhorar o humor, né? Ela ajuda a manter a pessoa um pouquinho mais equilibrada. Então, termina sendo quase uma automedicação esse aumento da carga tabágica. Mas também eu tenho encontrado muitos pacientes que fumam e, com medo de ter uma COVID grave, se sentiram estimuladas para parar de fumar. E eu acho que é aí que entra o nosso papel em garantir que essas pessoas consigam parar, aproveitando que elas estão determinadas a parar para tentar diminuir o seu agravo caso contraia a doença como COVID. Aqui é o nosso cartaz, que esse ano baseou as nossas ações, já que a gente teve que se reinventar, né? Já que não podíamos mais fazer encontros presenciais e tal, então a gente fez essa proposta, colocamos em ônibus para circular nas cidades, fizemos encontros virtuais, puxando esse tema de tabagismo como um fator de risco para o agravo da Covid-19. E eu deixo aqui para vocês o nosso site, que aqui você vai encontrar
os centros de tratamento para o fumante aqui no Distrito Federal. Se você trabalha com pessoas, com pacientes fumantes, aqui você vai encontrar os locais lá na nossa central para pegar material para trabalhar junto com os fumantes. E se você é paciente, você vai encontrar ajuda com sugestões de abordagens para você conseguir vencer a vontade de fumar. Aqui eu mostro a minha bibliografia, os artigos que eu li para poder montar essa aula. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Posso falar pela nossa equipe de tabagismo, que a gente se sente honrado em estar aqui passando essas informações, e gostaria de parabenizar pela iniciativa do evento, que é muito importante para que a gente consiga conter tanto a Covid quanto o tabagismo. Obrigada. Serão apresentadas a seguir janelas de oportunidades a partir da pandemia para o controle do tabagismo no sistema prisional. Começando com a experiência de ambientes livres do fumo, ouviremos a equipe do Centro de Detenção Provisória, CDP1. O policial penal Felipe Luciano Costa Chagas, chefe do Núcleo de Saúde, policial penal Fábio Bispo dos Santos, gerente de vigilância, e a fisioterapeuta Vanessa. Parou aqui, ó. Só que eu acho que ela vai falar com você. Oi, pessoal, algum deles aí? O Felipe, o Fábio Bispo, a Vanessa? Tá falando não. Eles falaram aqui que o sinal da internet caiu. Talvez a gente possa colocar outra mesa na frente. E o pessoal está aí já, o Walter Luna e a Maria Girlene? Voltou, disse que voltou a internet. Bispo. Habilita o áudio. Acho que ele caiu. Acho que o bispo caiu. Então, a gente pode começar com a Girlene, que já estava online, e depois a gente volta nessa mesa. Ok, então, a Maria Girlene de Oliveira, assistente social da Unidade Básica de Saúde, e o policial penal Walter Luna, gerente de assistência ao interno, são da equipe do Centro de Internamento e Reeducação e falarão sobre a experiência de abordagem e tratamento de fumantes.
Simone, eu acho que o problema persiste. A Girlene não está? Pois é, ela estava falando que não está pagando, agora sumiu. Porque a Girlene falou no começo, ela já estava sem problema no áudio. Deve ter acontecido alguma coisa lá geral. Mas a Girlene está em casa. Será que ela saiu se afastou da sala? Essas coisas são. Já não sei perfeito. Então, vamos passar para o CPP. O Vinícius está online e a gente põe a mesa do CPP no começo, então. Ok, estou disponível. Se vocês quiserem, a gente pode começar. Pode ser, então? Sim, pode ser Vinícius? o CPP. Que é do Centro de Progressão Penitenciária, correto? Isso, perfeito. Muito bem. Então, o enfermeiro Vinícius de Mendonça Hora, da Unidade Básica de Saúde Prisional, a policial penal Ana Maria Martins Vasconcelos, chefe do Núcleo de Saúde, e a psicóloga Giovani Guimarães, mestre em Psicologia e terapeuta comunitária da Unidade Básica de Saúde Prisional. Bom dia a todos e a todas. Eu vou abrir aqui o meu slide para a gente dar início. Só um minutinho, já vai abrir. Clínica, experiência do tabagismo. Abrir. Só me confirme, por favor, se dá para ver a tela. Vocês conseguem ver a tela? Sim, perfeitamente. Ótimo. Então, boa noite, desculpa, bom dia, mais uma vez. Esse ano de 2020, eu vou fazer a apresentação no lugar da Giovani, né? Todo mundo estava um pouco acostumado com a Giovani, a gente está dividindo o trabalho aqui de tratamento dos fumantes, e aí a gente optou por eu fazer essa apresentação, mas a Giovani tá acompanhando online aí, e a gente vai responder as perguntas juntos e, enfim, o objetivo é contribuir com o trabalho. Bom, eu queria parabenizar inicialmente a iniciativa, né? É sempre muito importante falar de tabagismo, porque a gente sabe, como a doutora Nancilene falou, é um problema pandêmico, e aí quando a gente fala de sistema prisional, isso ganha uma notoriedade maior, né? Como já foi explicado aqui. Então, é sempre importante a gente dialogar sobre isso. Bom, aqui eu queria inicialmente destacar o histórico, né, do CPP, que é o Centro de Progressão Penitenciária, no tratamento do tabagismo. Então, inicialmente, ele foi abordado, né, iniciado, startado pela Giovani em 2017. O meu slide aí está meio cortado, mas eu vou falar aqui os dados. Em 2017, a gente teve, a equipe aqui teve um sucesso de 55%, né, de cessação do tabaco, e aí só com abordagens preconizadas pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, né, foram criadas alternativas para implantação e adequação ao público-alvo aqui. Em 2018, a Giovani começou com o trabalho de TCI, que é a terapia comunitária, né, e aí deu uma ampliação, né, no espectro de tratamento, e aí se manteve algo em torno de 54% de cessação total do tabagismo, e no ano passado, 2019, foram
52%. Isso, para quem não trabalha com dados do tabagismo, é algo bastante relevante, né? Porque a gente tem uma taxa de sucesso no tratamento fora do sistema prisional de 35%. E aí eu tenho uma experiência de trabalho com tabagismo fora do sistema prisional anterior, que era isso, né? E quando eu cheguei aqui, eu tive uma surpresa positiva nesse sentido, por conta do trabalho que é realizado aqui no CPP, que é de bastante sucesso, certo? E então, só para a gente contextualizar aí um pouco da história do CPP, no que diz respeito a essa abordagem. Bom, a equipe atual é a Givani, que é psicóloga, a Cristiane, que é assistente social, eu, o enfermeiro Vinícius e o médico de família, o Antônio. Certo? Então, a gente trabalha em conjunto aí nas diversas frentes do programa de tabagismo. Aqui no terceiro slide, desculpa, eu coloquei como que a gente está organizando a lógica de trabalho dos grupos, certo? Porque a gente oferece para um público que trabalha, né? Então, a gente tem internos aqui que trabalham durante o dia e tem internos que ficam aqui. Então, a gente oferece para esses que ficam aqui de manhã e de tarde, na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente faz um horário estendido para os que trabalham. E também, além disso, a gente faz abordagens individuais quando se faz necessário, né? Agora, no momento da pandemia, a gente fez algumas abordagens individuais porque os grupos estavam suspensos. Além do trabalho do grupo, a gente também tem um trabalho de promoção e prevenção, que busca muito conscientizar, né, na sala de espera, nos encontros, nos atendimentos individuais, a importância de cessar o uso do tabaco, certo? Então, uma das características que eu acho que é um diferencial e que é importante a gente destacar no trabalho que é feito aqui no CPP é a abordagem 4 em 12, que eu chamo, que eu inventei esse nome, porque a gente tem preconizado hoje 4 sessões intensivas de tratamento, né, de abordagem de grupo, e aí nesses atendimentos coletivos, a gente trabalharia um livro a cada dia, uma vez por semana, até aí a gente esperando aí que no terceiro ou no quarto encontro o indivíduo abandonasse o cigarro. E aqui a gente tem uma realidade que, infelizmente, não dá para trabalhar com os 4, um livro a cada sessão. Então, a gente trabalha 12 encontros para conseguir atingir os 4 livros. Por quê? Porque a gente tem uma população de jovens, né, do sexo masculino, com um grau de escolaridade muito baixo e que demandam uma certa expertise, uma aproximação, um vínculo maior e um tempo maior do trabalho para a gente abordar algumas questões. Então, a gente tenta trabalhar de forma mais expandida, mais aprofundada, cada manual, né, cada livro que o interno recebe aí no momento das sessões. Bom, o segundo tópico que eu coloquei aí foi a possibilidade de acesso, né? A gente também trabalha o acesso nesse momento que está abordando o tabagismo. Então, às vezes, o cara ele está fazendo tratamento ali do tabagismo, mas ele tem uma outra demanda e aí nesse momento também é uma possibilidade dele resolver essa outra demanda de saúde. E por ser um espaço ampliado, também a gente coloca aí a terapia complementar e uma novidade desse ano, que a gente tem trabalhado em 2020, que é a auriculoterapia. Então, a gente reforçou aí para além do que a gente já tem de mecanismos de tratamento, né, preconizados pelo Ministério da Saúde, a gente trabalha com ferramentas que também são preconizadas pelo Ministério da Saúde, mas não de forma tão direta para o tabagismo, que aí sim entra a terapia comunitária, né, e a auriculoterapia. Bom, a abordagem farmacológica é a mesma, né, a nível nacional, então a gente dispensa não para todos os internos, mas para o que a gente avalia aí necessidade de uso dessa medicação, a propiona e os adesivos de nicotina, né, dependendo aí da abordagem que a gente vai fazer. Nem todos vão utilizar todos os mecanismos que a gente tem aqui disponível, mas a abordagem farmacológica se resume hoje, né, a esses 2 níveis, ou adesivo, nível transdérmico ali para colar na pele, ou o uso da propiona, ou os 2 juntos,
né, que também é uma possibilidade em casos mais severos. Bom, aí a gente passa para o próximo slide, que a gente tem a novidade desse ano, que é a inserção da auriculoterapia como uma prática complementar de acompanhamento e tratamento aí do tabagismo. Então, a gente trabalha com um protocolo que já é validado como efeito positivo, né, efeito terapêutico por diversas pesquisas atuais, inclusive, e aí muito por uma capacitação que eu já tinha antes de experiências anteriores de sucesso com grupos de tabagismo, então eu comecei a aplicar as sementes em pontos já preconizados e o sucesso, e tem aparecido resposta positiva, como a gente já esperava, e tem também uma boa adesão, que foi uma questão que, quando eu comecei a pensar sobre isso, falei, Giovanni, será que eles vão receber bem, né, essa terapia? E aí eu fiz uma explanação, né, explicando sobre o tratamento e, curiosamente, eles quiseram fazer, né, aderiram muito bem, e aí todos os que estão em tratamento hoje fazem uso da auriculoterapia e o sucesso é positivo. Bom, o que a gente tem em 2020 de experiência, né, e aí eu acho que o grande diferencial foi a presença da pandemia e a necessidade de isolamento, né, e de interrupção dos grupos. Então a gente teve que interromper no ápice da pandemia os grupos de atividades coletivas, de fato, e a gente tentou trabalhar de forma mais individualizada para os pacientes que já estavam estimulados ou estavam buscando o tratamento para o tabagismo. E aí tivemos alguns meses sem, de fato, o tratamento em grupo, mas isso não impediu aí o tratamento de um grupo muito pequeno de pacientes, né? Isso tem que salientar. Bom, mas reduzindo aí o número de casos de Covid, né? Aqui na unidade a gente já está há 4 meses, vai completar agora, sem nenhum caso de swab positivo, né? Então, de internos. Isso é uma coisa positiva, e isso tem sinalizado para a gente um controle da pandemia aqui dentro. Então, com isso, a gente começou a retomar as atividades de grupo, né, com todos os cuidados, né, grupos reduzidos, com distanciamento entre as cadeiras, em ambiente ventilado, com as janelas abertas, e com monitorização severa dos internos, né, que vão participar do grupo, para a gente ter a garantia de que a gente não ia estar expondo ninguém a um risco, né? Então, a gente faz a aferição da temperatura, busca sintomáticos respiratórios sempre, né, para conseguir fazer o grupo e ter sucesso na atividade, certo? Bom, aqui o slide aí tá faltando os dados, mas no meu que eu tô aqui no computador tem. Eu vou falar e aí saiu cortado aí o resultado de 2020 antes da interrupção, né? Então, antes da interrupção por conta da pandemia. Então, antes da interrupção, a gente teve 13 pacientes entrevistados e 3 desses foram transferidos e todos tiveram, os que ficaram, né, os 10 que ficaram, tiveram cessação total do tabagismo. E aí a gente teve a interrupção, tudo, a gente fez tratamento individual, bom, e depois retomamos as entrevistas, foram 19 entrevistados, 6 transferidos e 13 cessaram o tabagismo. Então, dá um percentual aí também de 100% de cessação dos que continuaram aqui, porque a gente tem um problema de ser uma unidade temporária, né? Porque o interno ele fica aqui durante um tempo, aí recebe um benefício, enfim, prisão domiciliar, enfim, vai embora. E aí, às vezes, está no meio do tratamento, ou regride na pena, vai para uma outra unidade, e aí a gente não consegue ter o desfecho. Mais do que a gente consegue ter o desfecho, a gente hoje, em 2020, a gente tem sucesso de 100%. Isso é uma coisa muito positiva, certo? Então, bom, era isso, não sei nem se deu tempo para minha apresentação final. Então, eu queria encerrar, estou disponível para pergunta, dúvida, enfim, que possam ter. Eu acho que... e um destaque importante que eu queria deixar aqui registrado. A gente já tem recebido internos vindos do CDP
já com relato de, eu parei de fumar porque lá não tinha mais cigarro, enfim, eu parei. E aí a gente já tem recebido esses casos aqui, né? Isso é uma coisa muito positiva e eles vêm, na maioria das vezes, procurando alguma ajuda, né? Nesse sentido de, já estou alguns meses sem fumar, e aí às vezes vem a fissura, a vontade, às vezes sai, né? Porque tem o benefício da saída. Vinícius? Voltei? A conexão caiu. Estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Ok. Então, eu só queria deixar, para finalizar, deixar o registro aqui da efetividade, né, da cessação do tabaco também no CDP, e isso reflete também no nosso trabalho aqui, porque a gente já recebe o interno com algum tempo sem o uso do tabaco e já envolvido nessa proposta de parar de fumar. Isso é muito positivo, certo? Então era isso. Muito obrigado e bom dia mais uma vez a todos. Nós ouviremos agora, então, o representante da equipe do Centro de Internamento e Reeducação, o policial penal Walter Luna, gerente de assistência ao interno. É a Girlene, a Maria Girlene, assistente social do CI, e parece que o Steve é que vai substituir o Walter Luna. A palavra está aberta, Steve. Steve, você pode falar, seu microfone já está habilitado. Ainda não estamos te ouvindo, Steve. Somente seu vídeo. Steve, clica na setinha ao lado do microfone, talvez seja a saída do áudio. Eu acho que ele não está vendo a gente, não. A Girlene está na sala? Simone? Bom, a Girlene está aqui falando que estava na sala. Eu não sei o que aconteceu, mas eu posso passar as informações, então, do CI, já que a Girlene está com algum problema e o Steve está na sala, mas o Steve, não sei se não está nos ouvindo, né? Eu vou passar, então, as iniciativas que foram realizadas no CI. A gente já tem um feedback do GEAD, do Walter Luna, que até janeiro eles têm essa previsão de vai acabar a disponibilidade de cigarro nas cantinas. E a Girlene, como ela é assistente social da equipe de saúde, junto com a equipe de saúde lá, ela começou a realizar o trabalho de tratamento. Então, as pessoas são entrevistadas, a gente analisa o grau de dependência, e dependendo do grau de dependência da pessoa, ela é direcionada ao tratamento. E algumas pessoas elas fazem uma opção também de escolher se elas querem interromper abruptamente ou se elas querem uma redução gradual
e algumas não precisam de tratamento, só de um acompanhamento em grupo. É feito o acolhimento, as consultas, a gente também trabalha com índice de massa corporal, doenças cardiovasculares, se a pessoa já tem alguma comorbidade. Então, a gente tenta trabalhar com o todo. E aí, feito rodas de conversa, ela colocou aqui que no primeiro encontro que ela fez com o grupo, 6 pessoas escolheram fazer a parada abrupta e 3 a parada gradual. Dessas pessoas, 2 pessoas ficaram na fase de manutenção, tiveram que ficar mais um tempo no tratamento, só que ela conseguiu terminar o grupo somente com 3 internos, porque acontece que no CIR tem o benefício do semiaberto. Então, essas pessoas mudam de regime, né? E aí vai para um CPP, ou recebe a vara de soltura. Então, no meio do grupo, das reuniões, o que acontece? Existe essa evasão do sistema prisional com a rotatividade. Acredito que também aconteça muito no CPP, que é o semiaberto também. Então, ela conseguiu terminar o grupo só com 3 internos. Não porque eles desistiram, né? Mas porque eles mudam de regime, mudam de unidade prisional, ou então recebem a vara de soltura. E dos 3 internos que completaram o programa, ela procurou entrar em contato com eles depois que eles já estavam, né, em prisão domiciliar, ou já tinham saído do sistema. E aí ela recebeu um feedback que um deles voltou a fumar ao sair, né? Aquele primeiro impacto da liberdade, né? Então, ele voltou a fumar. Mas com a ajuda da família, conseguiu trabalho, e aí ele continuou abstinente por ele mesmo, sem precisar de novo tratamento. Ele já tem os mecanismos que ele aprendeu de defesa, que a gente já passa para a pessoa, então ele conseguiu cessar o fumo novamente. E o outro, ela não conseguiu contato direto com ele, mas o pai informou que ele retornou a fumar, mas está fumando menos, e que já está trabalhando, e a família continua apoiando nessa questão de parar de fumar. Então, a gente vê muito a situação, né, da pessoa de recaída mesmo. Isso é normal no tratamento do tabagismo. E uma das nossas preocupações é que a pessoa consiga desenvolver mecanismos para que ela tenha apoio. Então, se a pessoa costuma fumar depois de tomar um café, então a gente sugere, orienta que ela também deixe de tomar um café, ou então reduza a quantidade de café que ela toma durante o dia. Então, existem vários mecanismos. A auriculoterapia é uma importante ferramenta no controle da ansiedade. Então, vale muito a pena somatizar, e eu quero parabenizar o CPP, também o Presídio Feminino estão fazendo auriculoterapia, porque não só para o tabagismo, mas para todas as questões de ansiedade dentro do sistema prisional, eu acho que é muito importante a gente oferecer terapias que não são farmacológicas, mas que é um apoio à pessoa para o controle da ansiedade. Então, é isso que a Gilene ia colocar, é claro que eu coloco mais resumido do que ela, que estava lá no corpo a corpo, no TED a TED, com esse trabalho, mas a gente vai continuar com o trabalho e a gente acredita que reduzindo, acabando com o cigarro na cantina, é 100% do trabalho realizado. E a gente fica no apoio de conseguir controlar a ansiedade dessas pessoas que estão parando de fumar. É isso. Bom dia. Aí a gente acha que pode passar, então, para o próximo... O CDP. O CDP, né? Que acho que se conseguiram, não sei se conseguiram resolver o CDP. Acho que eles estavam com um problema, a questão da habilitação no Zoom, do microfone deles. Deixa eu voltar, Vanessa. Vanessa está aí. Felipe, Fábio Bispo. Maria, ela está conectando. Eu creio que ela vai conseguir falar agora. Escuta a gente? Estamos escutando. Estão escutando? É a Vanessa? Oi, Simone, sou eu. Espera aí. Então tá, Vanessa. Espera aí, só um minutinho. Bom, então bom dia aí a todos.
conseguimos aqui, então, habilitar o áudio, né? Aqui no CDP, né, a gente está desde o início, né, fazendo todas as ações do tabagismo. Eu mesma fui a várias reuniões, então nós viemos reduzindo ao longo desse tempo, né, onde a gente conseguia alocar aí alguns internos, inicialmente, algumas alas de não fumantes. Os internos que entravam aqui no CDP, a gente conseguia, então, colocar nessas alas os que não eram fumantes, e assim a gente foi fazendo essas ações devagar, né? Desde abril desse ano, nós estamos aqui com o tabagismo zero, nós conseguimos zerar, então, o tabagismo dentro da carceragem. Fizemos várias ações, então, durante esse ano, com coordenadores de bloco, chefes de pátio, né? Então, com os agentes, para que eles entendessem, né? Por exemplo, tudo que os internos pudessem sofrer sobre essa abstinência do tabaco, a maior irritabilidade, né? Ou seja, muitas vezes, quando eles pudessem, necessitassem, né, do apoio aí da saúde para poder passar por toda essa situação. Então, nós informamos, fizemos várias palestras, fizemos uma ação educativa, né, em todo o sistema aqui do CDP, para todos os internos, falando sobre o tabaco zero. Fizemos mais o que, Felipe? Fizemos todos os internos que chegavam no bonde, a gente, então, fazia a palestra explicando, né, sobre esse comportamento do tabaco zero aqui dentro e da possibilidade também deles precisarem, né, da equipe de saúde para isso. Todos os internos que eram atendidos na GEAS, né, agendados ou demanda espontânea, também eram informados pela equipe de saúde do tabaco zero, né, do término, então, do tabagismo aqui dentro. Que mais? Devido à pandemia, né, desse ano, nós tivemos grandes dificuldades de fazermos as palestras com os visitantes, com as famílias, que também fazia parte da nossa ação. Isso não foi feito, mas aí devido à pandemia, né, ao Covid. Isso aí paulatinamente foi retirando dos blocos, até que não tinha mais na cantina, não vendia mais nenhum tipo de tabaco ou fumo lá dentro da cantina. E encerrou. Não tinha mais cigarro aqui dentro da cadeia e até que, para nossa surpresa, a gente achou que ia ser difícil, mas no fim das contas deu certo. Tá bem tranquilo, né? Aí, como o colega falou, o pessoal já chega também na PDF ou no CIR, qualquer local. Não sei como é que está sendo lá, mas já chega alguns meses sem fumar, né? Aqui no CDP. E não tivemos problema com isso. Não tivemos. Achei que ia ser mais difícil, inclusive. Foi bem tranquilo fazer a retirada do tabaco. E na parte da segurança, a gente teve a lesão de todos os policiais, né? No nosso CDP. E foi, inclusive, melhorou até a saúde desses policiais, né? Alguns até deixaram de fumar também. Então, para a gente foi muito positivo. A gente acreditava até que no início que não ia dar certo, mas graças a Deus, aí, com o esforço de todo mundo, a gente, né, conseguiu vencer essa batalha, graças ao mundo de todos os setores, inclusive da saúde, que foi muito importante. E essa foi a nossa experiência aqui no CDP. Isso. Eu passo a palavra aos senhores. Eu só queria complementar um pouquinho a fala dos meninos aí do CDP, me desculpe interromper, mas é que quando a gente recebeu o feedback do Dr. Viana, o diretor do CDP, eu achei muito importante. E aí eu queria fazer como a doutora Cláudia, ler um trechinho do depoimento dele. Ele escreveu isso para a gente no SEI como resposta. Olha, abre aspas. Foi uma missão árdua chegar a este resultado,
Porém, com muito empenho, conseguimos acabar com este mal nesse estabelecimento. Já de imediato, notamos uma melhora na saúde da massa carcerária deste CDP, bem como diminuição drástica nas hospitalizações e atendimento de internos com crise de doenças respiratórias. Fecha aspas. É só isso. Simone, finalizamos então todas as experiências? Sim. Muito bem, então vamos iniciar o painel Desafios, manter os ganhos e seguir avançando. Nosso mediador é o auditor de atividades urbanas do DF, gerente de julgamento de processos sanitários da Secretaria de Saúde do DF, Hércules Gomes Ribeiro. E as nossas painelistas são a juíza de direito, titular da Vara de Execuções Penais, Leila Cury, titular do Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do MPDFT, promotora de justiça Cláudia Tomelin, e a assessora Larissa Lopes Viana Brito, representando a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Então, sem mais demoras, tem a palavra o senhor Hércules Gomes Ribeiro. Todos estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiramente eu quero saudar a todos, cumprimentar todos os participantes, membro do Ministério Público. Peraí. Só um momento. Membro do Ministério Público, membro do Poder Judiciário, os demais colegas agentes administrativos como eu. Nós da Vigilância Sanitária temos uma missão dupla, que é a missão de orientar e a missão de fiscalizar. Com relação à orientação, eu creio que a gente tem um ambiente muito propício com os demais participantes da mesa e estamos abertos a fazer ações, logicamente, contínuas, integradas, de visitação, inclusive, ao núcleo de custódia, ao CIR, para fazer orientações sempre que forem necessárias, né? E a questão da fiscalização para a gente, na esfera civil do cidadão não encarcerado, ela é bastante efetiva. Por exemplo, nós fiscalizamos todos os ambientes fechados de uso coletivo e aí a gente consegue intimar, consegue autuar, consegue interditar. Então, os bares, restaurantes, cinemas, e aí vai, teatro, sala de aula, bibliotecas, ficam fácil para a gente, e aí a gente conseguiu realmente, com a política já continuada de muitos anos, orientando e fiscalizando, reduzir bastante o uso do tabaco, né? Agora, de fato, no estabelecimento prisional, a questão da fiscalização para a gente ela é bastante complexa, porque a fiscalização nesse ambiente ela se torna relativamente inviável, no sentido de fiscalizar e exercer o poder de polícia para aplicar penalidade, por exemplo, é muito complicado. Então, a gente tem que, logicamente, bater na tecla no viés da educação cada vez mais. Eu acho assim, uma sugestão a gente trabalhar bastante mesmo com o viés extramuros, né? Visitando, orientando os familiares a encorajarem mesmo os próprios detentos no abandono da prática do tabagismo, e essas terapias, logicamente, já foram citadas com bastante propriedade, e o uso de nicotina, no viés de aplicação na pele, e outros tipos de ação de orientação, né? E a vigilância sanitária se coloca à disposição para agir, para atuar sempre que for necessário nesses dois vieses, sendo que a fiscalização para a gente fica muito difícil pelo ambiente, né? Mas no sentido de orientar, de visitar, inclusive, nós podemos disponibilizar equipes de auditores para visitar o ambiente prisional e ter contato mesmo com os presos, ministrando orientações. Acho que isso é um caminho a ser tomado, é bastante interessante, eu creio que é bastante prático, né? Então, para no que tange a vigilância sanitária, para nós aqui, nós temos essa sugestão de aumentar as nossas ações
de orientação ao aspecto propedêutico mesmo, de visitar, de levar material, de conversar, investir tempo com o detento, no sentido de ensinar, orientar, porque as ações de vigilância no sentido do exercício regular do poder de polícia e de aplicação de penalidade no ambiente, ela é bastante inviável. Podemos, então, ouvir a Larissa Lopes Viana Brito? Bom dia. Como representante da SEAP, eu agradeço, em especial a doutora Leila, a doutora Cláudia, pelo empenho que elas têm desempenhado incansavelmente no sistema prisional, todos os anos, esse especificamente por conta do coronavírus e também do tabagismo. Também agradeço a saúde, o pessoal da equipe de saúde está na linha de frente, nesse incansável trabalho de lutar para combater o tabagismo e o coronavírus. Como a SEAP, a gente vai empreender esforços para esse próximo ano na PDF 2 e na feminina, que é o que a gente tem que trabalhar ainda, por ser a feminina, por ser diferente, né? Tem vários regimes, por ser um público mais sensível, de mulheres, então a gente vai empenhar esses esforços também nesse próximo ano. No mais, eu agradeço a presença de todos, a SEAP conta com a ajuda de vocês e se põe à disposição de continuar ajudando nessas ações que são extremamente necessárias. A gente está passando por equipe de transição, ainda está meio diferente, algumas coisas ainda vão se encaixar, que além da pandemia veio mudanças de estruturação, a criação, a gente está saindo da SSP e está estruturando uma nova secretaria, o que também tem dificultado um pouco, mas para o ano que vem a gente conta com o MP, conta com a VEB, conta com a equipe de saúde para dar continuidade nesse trabalho que começaram e que a gente, como SEAP, não quer que acabe, a gente quer que melhore para ter um sistema prisional livre do tabagismo. E é isso que a gente espera, e vocês podem contar com a SEAP, né, com os representantes daqui. No mais, eu desejo um feliz ano novo para todos vocês, que ano que vem a gente possa fazer um seminário presencial, com fé em Deus que passa essa pandemia, e que a gente continue trabalhando interdisciplinarmente para conseguir acabar com o tabagismo no sistema prisional. Muito bem, então agora ouviremos a doutora Leila Cunha. Cunha não, Cury. Perdão, o nome já é Leila curto, Cury. né? Não pode errar. Se não for Leila Cury, né? Tá errado, mas tudo bem. Tá certíssimo. Compreensível. É parecido mesmo. Aproveito o ensejo aí que a Larissa falou assim, das dificuldades, né? Pelas alterações que houve, não só de mudança de subsecretaria para secretaria, como mudança de gestão também. E aí, pegando esse gancho, eu deixo como mensagem para todos que nós continuemos unidos, né? Porque nós que lidamos com a coisa pública temos a obrigação, né, de prestar um bom serviço, e esse serviço ele certamente será exitoso se nós unirmos as forças, né, interinstitucionais, o que não significa dizer que cada qual não possa ter a sua autonomia, é salutar que tenha. Divergências existem, né? Opiniões diferentes a respeito de um mesmo fato existe, né? Cada qual aí fundamentado na legislação, mas é importante, acima de tudo, que nós não percamos esse foco, né? De nos unirmos para levarmos adiante. O projeto antitabagismo ele é importantíssimo, precisa efetivamente continuar, né, para que
o ano que vem nós consigamos debelar por completo o cigarro no sistema penitenciário, para o bem da saúde de quem fuma e para o bem da saúde de quem não fuma, né? E para evitar que outras doenças não venham a ser incrementadas pelo uso do cigarro, como bem falou a doutora Nancy, que nos antecedeu, muitíssimo bem colocadas as palavras dela, né? Gostei demais da palestra dela. Enfim, aproveito o ensejo também para desejar a todos um excelente Natal, Ano Novo, que Deus abençoe a todos e tomara Deus que consigamos, no ano que vem, melhorar essa questão da pandemia, né? Se não debelar, pelo menos melhorar bastante, que possamos nos reunir, não apenas virtualmente, mas presencialmente, né? Tem gente que não gosta de falar no novo normal, lembro da doutora Nancy ter falado isso, mas, na verdade, é mais ou menos isso mesmo, né? Nós tínhamos um estilo de vida que mudou por completo, não sabemos se ele retornará da mesma forma o ano que vem, mas precisamos aprender com os problemas que a pandemia nos trouxe, tirar boas experiências dela, porque tudo na vida que nós enfrentamos sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, o que eu penso é que nós não podemos deixar de nos unir, nós não podemos nos desunir nesse momento. Eu penso que o trabalho que nós começamos em março, né, para debelar a pandemia, trabalhando de mãos dadas, unidos, precisa continuar, porque se não continuar, nós não obteremos o mesmo êxito. Bom dia a todos, muito obrigada, mais uma vez honrada em participar do seminário, cumprimento a todos os profissionais da saúde, nas pessoas da nossa gerente, né, de saúde, a Simone Kátia, e também da Malda, desejando, Malda, você êxito na sua próxima jornada, tenho certeza absoluta que terá, porque você é um excelente profissional, e penso que você representa todos os profissionais da saúde aqui, porque apesar de ser policial penal, você trabalha junto à saúde e o trabalho que você desenvolveu na GESAL, ele é diferenciado. Renata e eu estamos aqui lamentando sua saída, porque a gente sabe que vai perder muito de humanidade, porque o que você conseguiu ajudar de presos e familiares de presos ao longo do período que você esteve à frente da GESAL é algo realmente assim, só quem trabalha no sistema penitenciário e acompanha o trabalho sabe que é digno de aplauso. Parabéns, boa sorte para você, você tenha muito êxito, né, na sua nova caminhada. Já fiquei sabendo que você vai para a FUNAP, né? Tomara que de lá você consiga nos ajudar para que a gente consiga incrementar também as questões relacionadas à ressocialização no que diz respeito à atuação da FUNAP. Grande abraço a todos, muito obrigada. Bom dia, sei que estamos encerrando, mas me permite uma palavra a todos. Doutora Leila, muitíssimo obrigado, eu fico honrada em seu carinho, em suas palavras, muito obrigado a todos, e estou indo para a FUNAP, e com certeza o que eu puder ser útil de lá, não só para a senhora, mas para as unidades prisionais, eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado a todos. E espero ver de perto Brasília zero tabagismo nos presídios. Eu espero acompanhar isso de perto. Tenha um Feliz Natal. Tem a palavra agora a promotora de justiça, Cláudia Tomilin. Bom dia, né? Mais uma vez. Tiago, você só me esclarece, tem mais alguém depois da minha fala, não? Não, senhora. A senhora já então, encerrou. Já vamos encaminhar para o encerramento, não é isso? Isso. E nós temos uma pergunta apenas, não sei se nós vamos ter espaço ao final. O que a senhora... Quem que falaria? Porque aí eu já aproveito e encerro o evento. O Diego me passou aqui, é uma pergunta para as pessoas do grupo, se há orientação para os fumantes em tratamento serem acompanhados quando em liberdade. Alguém da saúde quer falar sobre isso? Simone?
As pessoas que realizam tratamento têm um encontro de manutenção, né? Às vezes eles são liberados do sistema sem terminar o tratamento. E aí nós temos as unidades básicas de referência, que as pessoas podem ser referenciadas para serem atendidas em seus locais mais próximos do local da casa, da residência, né? Então, as unidades básicas, elas oferecem também tratamento e oferecem também esse tipo de ajuda. É claro que se a pessoa volta a fumar, talvez ela precise de um suporte, né? Mas se ele já está liberado do tratamento, né? Se ele já conseguiu parar de fumar, não tem necessidade, não é um tratamento contínuo, né? Então, a pessoa, ela pode ter recaída, mas é como se ela estivesse entrando num novo processo. Não existe esse tratamento contínuo, então ela pode ser liberada do tratamento. Bem, então, essa pergunta da Ana Elizabeth, eu acho que talvez seja um desafio, né, para a gente. A gente pode pensar no futuro em oferecer, talvez, para egressos, ou talvez para quem esteja no semiaberto, o papel do Ministério Público em políticas públicas ele é bem definido. Nós não executamos, o Ministério Público não executa, mas ele fiscaliza e ele induz políticas públicas, né? Então, talvez, Elizabeth, a gente possa pensar da parte do Ministério Público em fazer reuniões com familiares, com associações, né, e chamar a equipe de saúde. Bom, eu vou finalizar o evento, a gente já está aí com já 12h53. Primeiro, eu quero falar o seguinte, esse foi um ano muito difícil para todo mundo, né? A gente teve muitas perdas, e eu, assim, parabenizo as exposições de todos aqui, foram exposições muito ricas, né? Experiências de cada unidade prisional. Parabenizo muito a Secretaria de Saúde pelo esse trabalho pioneiro e exitoso. Muita gente não acreditava, mas a gente viu que foi possível, né? A gente, às vezes, subestima muito a capacidade dos internos, e eles têm uma capacidade de entender, de compreender que isso faz bem, né? A interrupção do tabagismo faz bem, ainda mais no ambiente que eles estão. A gente viveu uma crise sem precedentes no sistema prisional, e eu ouso dizer que foi uma crise sem precedentes, a doutora Leila talvez possa dizer melhor do que eu. Como a doutora falou aqui, a doutora Nancy, né, foi uma carga muito pesada para os profissionais que estavam na linha de frente, profissionais da saúde e da segurança. A gente teve perdas, infelizmente, um policial penal faleceu, que foi o Francisco, né? A gente se solidariza muito com a família dele, com a família dos internos também, foram 3 internos. Graças a Deus, nenhum servidor da saúde faleceu. Eu destaco aqui o papel importantíssimo que a Vara de Execuções Penais teve nesse processo, porque ela abriu uma possibilidade de diálogo interinstitucional, né, uma atitude muito proativa desde o início com a criação do grupo de monitoramento da Covid-19, que lá no início, em março, já se reuniu, já traçou medidas importantes para o enfrentamento da Covid. Nós pudemos fiscalizar, foram mais de 20 inspeções presenciais que nós fiscalizamos acompanhados dos profissionais de saúde para verificar se aquelas medidas traçadas estavam sendo cumpridas, e foi graças a essa união de esforços que a gente teve um sucesso no sistema prisional. Quem sabe o sistema prisional não vai dar exemplo aqui fora, né? No início eu estava falando com a doutora Nancy, ela estava muito impressionada, e muitos médicos, muitos especialistas estão muito bem impressionados com o que aconteceu no sistema prisional. E a gente viu de perto, né? A doutora Leila também foi lá várias vezes, a Defensoria Pública também foi. A gente viu de perto os profissionais de saúde fazendo buscas ativas nas celas. E os profissionais de segurança pública também andando de mãos dadas com os profissionais de saúde,
Aliás, os profissionais de saúde nunca tiveram tanto protagonismo, como a própria doutora Leila falou, né, nesse processo todo. A VEP decide muito com base no que a saúde fala, o Ministério Público também se manifesta muito fundamentado na posição das equipes de saúde. Eu, assim, queria agradecer, né, a Simone Kátia, queria agradecer a Malda, fico muito também consternada com a sua saída, Malda, queria agradecer o Wallace, que não está aqui, a Cláudia Feres, foram servidores da saúde que nos acompanharam muito, e a todos os profissionais de saúde e de segurança pública. Um ótimo fim de ano para a gente. Eu não vou lamentar o ano, porque eu acho que esse ano foi um ano de oportunidade para a gente ver do que a gente é capaz. Nós somos capazes de ter um ambiente prisional mais limpo, a gente é capaz de usar a tecnologia para fazer atividades de ensino, atividades religiosas, visitas virtuais, a gente viu que isso é possível. É nas adversidades que a gente conhece as nossas potencialidades. E eu vou encerrar aqui com uma homenagem, né, que a nossa força-tarefa do Ministério Público de Enfrentamento ao Covid fez em homenagem aos profissionais de saúde. Essa pandemia demonstrou a necessidade de uma integração e de unidade de diversos órgãos do Ministério Público. A Força-Tarefa, junto com o Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional, demonstrou que fundamental é essa união. Mas eu destaco, se não fossem os médicos, se não fosse a atuação dos profissionais da área médica, junto a todo o sistema, nós teríamos diversos problemas. E graças a esses profissionais, a quem agradecemos, houve uma união de esforços, inclusive para mudança de comportamentos, mudança de protocolos que fizeram com que esse grande contingente de pessoas apenadas e resguardadas pudessem passar o transcurso de toda essa pandemia em boas mãos. Nossos agradecimentos. Excelente, doutora. O vídeo ficou maravilhoso. Parabéns. Parabéns a todos, gente. Olha, um ótimo final de ano para todo mundo, né? E que a gente possa aprender muitas lições com essa crise. Muito bem, então, encerrada esta última atividade, nós agradecemos a todos pela presença e participação, desejando uma boa tarde.